Bom, Pedro vai continuar com a gente porque a gente vai seguir falando sobre esse assunto, desembarque, União Brasil, PP, porque agora a gente vai ter uma entrevista, mais uma importante aqui no 360, sobre esse movimento de saída. A gente vai falar especificamente do União Brasil, que está desembarcando do governo Lula, porque agora a gente convida para essa entrevista o deputado federal Mendonça Filho, que integra o Partido União Brasil e também foi anunciado ontem como relator da PEC da Segurança Pública na Comissão Especial da Câmara, tema que também vamos abordar. Muito bem-vindo, deputado Yuri. Não, Débora, vamos pedir para o Pedro Venceslau abrir. Deputado, bem-vindo aqui. O Pedro Venceslau, que fez toda a ponte com o deputado Mendonça Filho, que foi ministro da Educação também teve pauta importante da educação aprovada ontem no Congresso. Mas, Pedro, vou pedir para você ter as honras aqui para começar a nossa entrevista. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Eu vou subverter um pouco a ordem. Eu queria começar falando sobre a PEC da Segurança Pública. Qual que é a expectativa do senhor em relação às possíveis modificações no texto para atender aos governadores que têm resistências ao projeto e até que ponto vai haver uma convergência com a pauta do governo federal? Bom, primeiro, boa tarde para você, Pedro, Yuri, Débora, aqueles que nos acompanham nessa entrevista. Essa é uma pauta que todo mundo sabe que é a pauta prioritária da sociedade brasileira, né? A população brasileira hoje vive um Brasil já há algum tempo onde a violência cresce, aterroriza as pessoas no seu dia a dia, na parada de ônibus, na mercearia da esquina, no bairro que muitas vezes está sitiado pela violência cada vez mais dominante, inclusive invadindo áreas da economia, como, por exemplo, a entrega de gás de cozinha, suprimento e conexão com a internet em várias cidades do Brasil, até economia de escala em segmentos absolutamente fundamentais, como o setor de combustíveis. Ou seja, o crime cresce e o Estado brasileiro continua aí batendo cabeça de forma desorganizada, combatendo ao crime. Então, a PEC da segurança, para mim, ela é prioridade absoluta da pauta do Parlamento. O presidente Hugo, quando me convidou, junto com o líder Pedro, foi no sentido de que a gente pudesse abrir um diálogo com os vários segmentos das várias forças políticas e construir um texto que possa dar um salto de qualidade do ponto de vista de arcabouço constitucional, onde a gente tenha, na prática, política de segurança pública mais efetiva, que a gente possa combater o crime, punir os criminosos e proteger os homens e os cidadãos e cidadãs de bem do Brasil. Deputado, então estou entendendo que também no Congresso há uma disposição de tratar a PEC como prioridade. E aí queria ouvi-lo a respeito da resistência inicial que se viu dos governadores de oposição. Está no escopo de trabalho da Câmara também chamar os governadores para a construção desse texto, de modo que ele de fato seja aprovado? Afinal de contas, para mudar a Constituição exige um quórum mais qualificado, 308 deputados, 2 votações, né? Precisa de quase 49, né? Quase 50 dos 81 senadores. Isso está no escopo do senhor convocar os governadores que foram críticos à PEC para que ajudem a construir um texto que seja aprovado de fato? Sim, Yuri, até porque a maior responsabilidade do ponto de vista de política de segurança pública, de assegurar o combate à violência no dia a dia do país, recai sobre os governos estaduais, que têm o comando das polícias civis, das polícias militares, uma polícia judiciária, no caso da polícia civil, a outra ostensiva, a polícia penal. Todo o sistema penitenciário brasileiro, ele é majoritariamente estadualizado, então não dá para você discutir segurança pública sem envolver fortemente os governadores dos estados e buscar um equilíbrio. Eu sei que tem uma discussão ideológica muito forte. Muitas vezes o vetor mais à esquerda do PT tem um viés mais centralizador em Brasília. Nenhum país continental do mundo, e muito menos uma federação como é o caso do Brasil, executa política de segurança pública de forma centralizada a nível da União. A gente precisa buscar descentralização. E descentralização não significa falta de cooperação.
Então, eu acho que há como você construir um espaço de diálogo envolvendo o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, os governadores, a Polícia Federal, a PRF, são polícias federais, e, ao mesmo tempo, as polícias estaduais, com a cooperação, inclusive, dos municípios, por meio das guardas municipais, ou municípios maiores, como é o caso de São Paulo, Recife, Curitiba, até com a atuação das chamadas polícias municipais, que estão aí em processo de formação e que podem cooperar no sentido de que a gente tenha mais efetividade no combate à violência. Mas são aspectos que envolvem também Poder Judiciário, atuação do Ministério Público nos estados, Ministério Público Federal. Crime se organiza cada vez mais, penetra em setores que antes não se imaginava como setor financeiro. Então, a gente precisa de um mínimo de organização. Então, vamos deixar um pouco de lado o debate mais acalorado do ponto de vista ideológico e centrar naquilo que interessa o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não quer aí misturar o processo eleitoral com a discussão de uma política pública que interfere no dia a dia do trabalhador, da dona de casa, do pai de família, de todos, do jovem. Então, a gente precisa amadurecer uma política pública qualificada e tentando convergir um projeto de interesse do Estado brasileiro no sentido mais amplo da palavra. O senhor terá uma missão e tanto, né, conduzindo esse processo todo. Agora, eu gostaria de sair um pouco do assunto da PEC da segurança pública, que é tão importante, e trazer um trecho aqui da apuração que o nosso colega Pedro Venceslau trouxe, porque ele diz o seguinte: segundo fontes dele, esse desembarque do União Brasil, da Federação União Brasil e PP, do governo Lula, é um desembarque para inglês ver. E eu te pergunto, é um desembarque para inglês ver? Por quê? Na prática, Débora, o que se tem é que o governo não tem base política de sustentação dentro do parlamento. Desde o primeiro dia do governo Lula que ele tenta construir uma base. Primeiro, é preciso resgatar. O governo Lula se elegeu com o discurso de que faria um governo amplo, de unidade nacional, e que, na verdade, ele convergiu para um governo cada vez mais ideológico, radicalizado a partir das forças lideradas pelo seu próprio partido, o PT. Não foi, em absoluto, aquele governo amplo que pregou durante a campanha política. E a base do governo dentro do parlamento reflete também essa realidade. O meu partido, União Brasil, que nasceu de uma fusão entre o antigo Democratas e o PSL, tem uma identidade muito oposicionista, principalmente aqueles que se originaram, como eu, do Democratas. Eu nunca votei no PT na minha vida. Então, eu tenho uma visão muito mais liberal da economia, ou plenamente liberal. Eu tenho uma visão de valorização das liberdades individuais. Eu tenho uma visão de um Estado que ele funcione a partir de um modelo reduzido, equilíbrio das contas públicas, controle da inflação, economia sustentada do ponto de vista de crescimento a partir de poupança gerada no setor público e privado, que tudo isso diverge muito fortemente da base ideológica do PT. Então, é natural que a maior parte do União Brasil tenha uma visão crítica com relação ao PT. Tem uma outra ala que é mais pragmática, e eu reconheço, respeito muito fortemente todos os meus colegas, que entendem que devem dar, eu diria, sustentação política ao governo, alguns até apoio com presença e participação dentro da estrutura governamental. Então, o que ter? Agora, quem visualiza 2026 entende e antevê claramente que o caminho do União Brasil não será o caminho do PT no próximo ano, será certamente um caminho eleitoral alternativo. A nossa candidatura posta e pré-colocada, já colocada, é do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ampliando o debate para outros nomes dentro daquela frente de centro-direita que se forma com Tarcísio, governador de São Paulo, Ratinho, governador do Paraná, ou Zema, governador de Minas Gerais. Então, eu acho que esse vai ser o quadro que comandará e norteará o nosso caminho a partir do próximo ano. Nós conversamos com o deputado federal, ex-ministro Mendonça Filho, do União Brasil.